Pronto, Só um segundo. já estamos no ar. Bom, nós teremos, nesse momento, uma palestra muito importante de preparação do que será o nosso encontro no dia 23 e 24. Aliás, se vocês observarem, está tomando um vulto fantástico esse encontro. Está saindo em vários lugares e, com certeza, nós não vamos resolver tudo no dia 23 e 24, mas será um grande passo para as nossas discussões daqui para frente. Então, está presente aí o professor Dr. Jorge Luiz Souto Maior, que é professor associado do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Portanto, Dr. Jorge tem muito a acrescentar para a gente. Ficamos muito contentes em ele ter aceito essa participação hoje. Então, doutor, fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Uma grande alegria, uma grande honra estar aqui, tendo recebido o convite, né, do meu amigo Pariol. E, enfim, mas eu vim preparado para uma conversa, não vim preparado para uma palestra, né? Ainda mais com pessoas que certamente conhecem bem mais o assunto, bem mais do que eu. Acho que talvez uma troca seja mais interessante do que uma manifestação aqui em termos professorais, né? Fique à vontade. De todo modo, é importante lembrar, né, que esse assunto da terceirização é um assunto que talvez tenha sido renegado a um segundo plano pela classe trabalhadora brasileira em geral, né, e inclusive no setor público, no entanto, e por conta disso ter avançado bastante, né, ao mesmo tempo ser um assunto tão relevante, né, e é que agora parece, né, que esteja sendo percebido enquanto tal. O fato é que, em se tratando da questão... Por que eu digo isso? Porque a terceirização ela tem este efeito, né, de quebrar, né, de dividir ainda mais a classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora que, no Brasil, do ponto de vista jurídico, foi dividida em categorias, né, profissionais, com repercussão de natureza política, e se envolveu, a partir disso, a classe trabalhadora em lutas muito pontuais, né, na perspectiva categorial, e a terceirização veio para conferir uma divisão ainda maior, né, na perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras chamados efetivos e aqueles que são, de certa forma, excluídos até mesmo daquela noção de categoria. E esta divisão e subdivisão da classe trabalhadora, por certo, tem um elemento, né, político bastante relevante na luta de classes, digamos assim, né, que favorece, em âmbito mais alto, né, da política, vamos dizer assim, governamental mesmo, propriamente dita, né, no aspecto da regulação do trabalho, sem um antagonismo mais preciso, e também nas lutas imediatas, né, nas negociações, enfim, porque há uma diminuição do contingente de trabalhadores e trabalhadores que passam os efetivos a serem pressionados pelo fato de que existem outros que estão em condições ainda pior, que são os terceirizados, e esses, por sua vez, sem condição de organização, né, dada a pulverização maior em que existe, também constituem um fundamento, de certo modo, né,
também são amparados por alguns direitos, mas poucos e precários, porque também existem os que estão em condição ainda pior que eles, que são os desempregados, os informais, enfim, por aí vai. Então, esta lógica, né, se instaurou na realidade brasileira e só cresceu dos anos 90 para cá, né? Na verdade, é uma estratégia jurídica, política que foi introduzida no Brasil por lei, né? Em 1974, na Lei 6.019, com o trabalho temporário, né? Aquele tipo de trabalho que se presta sazonalmente, que já houve ali uma quebra. Depois, em 1983, se ampliou pela Lei 7.102, que são os vigilantes, né, também terceirizados, vamos dizer assim, e depois, em 1993, com a edição de uma súmula, a 331, do Tribunal Superior do Trabalho, que passou a autorizar a terceirização das atividades meio, né? E neste contexto, também se concebeu a possibilidade de terceirização no serviço público. Aliás, a terceirização no serviço público já vinha lá desde a década de 60, por um denominado Decreto 200, né, que passou a permitir esta forma de contratação de servidores e servidoras, que não pelo concurso público. De todo modo, na Constituição de 69, né, de 67, 69, o concurso público não tinha o alcance que passou a ter em 1988. Né? Daí para frente, então, nós temos uma situação muito interessante, né? Porque, do ponto de vista jurídico, né, uma coisa, e do ponto de vista político, social e cultural, outros elementos. Falando especificamente do servidor público, né, da terceirização no serviço público, primeiro, do ponto de vista jurídico, a mim parece inegável que nenhuma forma de contratação de trabalhadores e trabalhadoras para exercício das atividades que sejam permanentes de qualquer ente público possa ser feita senão por meio de concurso. A Constituição, nos seus artigos 37 e 39, é muito clara quanto a isso. Ou seja, o acesso ao serviço público se dá por meio de concurso público e as únicas exceções são previstas lá para situações muito especiais, temporárias, né, de excepcional interesse público. Então, um trabalho de limpeza, de vigilância, ou qualquer outro trabalho que se imagine que seja prestado em um ente público, né, de forma permanente, isto exige, segundo a Constituição Federal, que esse acesso se dê pelo concurso público, que é uma conquista histórica, né, vamos dizer assim, do povo brasileiro em geral, né, na medida em que o concurso público evita que os entes públicos funcionem na correspondência com o interesse com aquele que detém o poder, né, político em determinado momento. As instituições públicas, elas devem funcionar para a prestação de um serviço público, né, de interesse de toda a comunidade, de forma independente, né, do governante. E porque já se sabe que, historicamente, né, muitos políticos usavam, né, esse acesso ao serviço público como forma de obtenção de votos de cabresto, enfim, e serviços públicos que não se realizavam a contento da comunidade, sim na perspectiva do interesse, né, do governante. Daí porque a formação de uma instituição pública, de instituições públicas com pessoal capacitado, técnico, né,
cujo trabalho e cuja permanência num trabalho não esteja dependente, né, da aceitação ou da submissão à vontade do governante, isso é uma conquista muito grande que se estabeleceu na Constituição de 1988, né? No entanto, nós bem sabemos, né, que a Constituição de 88 ela é fruto, na realidade brasileira, de um pacto que foi ali estabelecido neste período de redemocratização, em que houve, ou seja, depois de 21 anos de ditadura empresarial e militar, uma compreensão da necessidade de se reorganizar a estrutura de Estado, né, de uma forma democrática, a partir dos preceitos do Estado democrático e de direito, enfim. E as questões de ordem pública, né, sendo levadas a sério do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista da sua importância para a sociedade como um todo. E uma participação muito protagonizada, vamos dizer assim, né, da classe trabalhadora nesse contexto de redemocratização. Só que a Constituição de 88 ela vai ser consagrada a partir desses preceitos, né, desses valores, mas ela vai se inserir na realidade histórica, né, concretamente, no momento em que o mundo está se tornando, de forma mais assumida, neoliberal, né? Queda do Muro de Berlim em 89, Consenso de Washington, ou seja, toda uma preconização de retirada do Estado, de diminuição do Estado, de valorização, ou de colocar o Estado a serviço dos interesses do capital, sobretudo do capital internacional, e preconizando mais ainda que isso se dê de forma mais efetiva nos países periféricos, né, do capitalismo, digamos assim. E então o que se vê na realidade brasileira logo na sequência, né, é um descumprimento do pacto, né? E nessa perspectiva, logo na sequência, o que se vê são tentativas de diminuir a estruturação do Estado prevista ali na Constituição de 88. E nós temos no governo FHC, né, isso feito de forma muito explícita a partir de um documento que se chamou, na verdade, da criação de um ministério, né, que foi o MARE, né, governado não, encabeçado pelo Bresser Pereira, em 1995, para exatamente reestruturar o Estado neste sentido de diminuição plena do Estado, né? E diminuição plena do Estado representa também diminuição do número de servidores, servidoras, ou seja, de transposição para entes privados, né, daquilo que seria um serviço prestado por órgãos estatais. É desta época, portanto, as leis 9.637 de 98, 9.648 de 98, né, que transpassam para entes privados atividades do Estado ligadas à cultura, educação, saúde, desporto, lazer, ciência, tecnologia, meio ambiente, enfim, há uma transposição plena para esses entes privados. Experiências que já vinham sendo tomadas aqui em São Paulo, não sei se lembram, né, com as cooperativas de trabalho na área de saúde, enfim. O fato é que isso foi se multiplicando e sempre aqueles argumentos recorrentes, né, de que os servidores públicos são privilegiados e é preciso diminuir os ganhos absurdos dos servidores públicos, enfim, esse argumento fácil, né,
que muitas vezes aparece quando esses temas são, quando o serviço público é colocado em debate. Gente, eu só preciso me levantar um pouquinho aqui, que eu preciso botar aqui a carga aqui no computador, senão vai acabar a bateria. Só um minuto, espera aí. Bom, o fato é que, nesse contexto, né, as formas de terceirização no serviço público vão se ampliando, vão se institucionalizando e inclusive, nos próprios entes que seriam responsáveis, eventualmente, por declarar a inconstitucionalidade ou para vetar a terceirização do serviço público, ou seja, no próprio Poder Judiciário, né? E aí o Judiciário assimila, o Ministério Público, enfim, assimilam esta ideia de redução de custos, de não realização de concursos públicos, e começa a haver uma disseminação de fórmulas de terceirização, tanto no âmbito do judiciário e, sobretudo, no âmbito do executivo, que vai ampliando sem que o judiciário tenha, entre aspas, né, vamos dizer assim, moral jurídica para rechaçar, na medida em que também age da mesma forma. Enquanto isso, a classe trabalhadora foi servidores públicos lutando para a preservação do seu espaço, né, dos seus direitos sempre ameaçados, de redução, mas sem lutar propriamente dita contra a terceirização e, mais ainda, não se aliar aos terceirizados e terceirizados na luta por melhores condições de trabalho, né? Este imbróglio, né, vai puxando a classe trabalhadora como um todo, sobretudo servidores públicos, ainda mais para baixo, né? E nós saímos de um ambiente ali no final da década de 90 de 4 milhões de trabalhadores terceirizados para 12 milhões de trabalhadores terceirizados lá ao final do primeiro governo Lula. Isso é um problema geral, né, para a classe trabalhadora, mas especialmente pelos servidores públicos. Até que, em 2015, né, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, a 1625, que tinha sido proposta lá em 1998 contra aquelas duas leis que eu mencionei. Em 2015, o Supremo, então, disse que aquelas leis eram constitucionais, né? Aí abriu a porta completamente para a terceirização, no sentido das organizações sociais promoverem atividades ligadas à educação, saúde, lazer, desporto, ciência, tecnologia, ou seja, não é só a terceirização no sentido de contratação de servidores e servidoras, mas no sentido do próprio serviço, né? E aí essas entidades privadas, essas organizações sociais, prestam esse serviço, né, por meio de contratação de pessoas sem vínculos estatutários, ou seja, seletistas, e por meio de terceirização também, né, no âmbito dessas relações. E no âmbito agora da reforma trabalhista, o que se viu, né, em 2017, além da Lei 3.467, a implementação da Lei 13.429, que ampliou a terceirização para a atividade fim, né? Ou seja, a terceirização ampla, tudo pode ser terceirizado, e hoje em dia não haveria mais uma delimitação prevista para aquilo que nós poderíamos chamar de terceirizado, né? Porque
se tudo pode ser terceirizado, ninguém é terceirizado, ou seja, ninguém é efetivo em contraposição. Fato é que nós temos ainda, né, um corpo de técnicos, servidores e servidoras públicos contratados por concurso público, mas que continuam, e sobretudo neste momento agora, ameaçados e cada vez mais ameaçados pelo avanço da terceirização. E no âmbito do executivo, né, os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados chegam a 50%, às vezes até mais, né, em cada unidade, todos fazendo exatamente os mesmos serviços, né, e ganhando metade do valor, né? Então, você imagina enquanto isso não pressiona para que a terceirização avance e quanto fica mais difícil para servidores e servidoras preservarem os seus direitos que conquistaram, né, historicamente, e direitos que se justificam exatamente por ser um serviço que deva ser prestado sem nenhum tipo de submissão a qualquer tipo de corrupção, ou seja, corrupção em todos os sentidos, né, econômico, político, um serviço independente que tem que ser prestado na perspectiva do interesse público, não do governante, enfim. E, e, as, e quando isso ocorre, né, geralmente o problema também existe para os servidores e servidoras, porque o administrador não considera isso, desconsidera que os servidores estão ali para lhe prestar serviços, né? E começa a assediar, né? Sobretudo quando um servidor se mostra independente e que realiza o seu serviço como mundos público, e ele é alvo de assédio, alvo de pressão deste seu administrador direto, né, que não vê aquela situação da mesma forma. Enfim, esses são o que mais me intriga neste assunto, né, é que é um pacto que se faz, né, em torno de uma inconstitucionalidade, ou seja, não há em nenhum dispositivo da Constituição autorização para que essa realidade exista, e ela existe, né? Municípios, órgãos estatais, federais, né, em todas as áreas, educação, no executivo, saúde, lazer, enfim, isso está difundido completamente, sem nenhum respaldo na Constituição. E isso me intriga muito, porque, sobretudo quando nós temos um momento histórico em que é preciso, se diz que da essencialidade de preservação da democracia, do Estado Democrático de Direito, tudo a partir dos preceitos constitucionais, mas no que se refere aos trabalhadores e trabalhadoras, a Constituição, de fato, não, não, não é respeitada, né? Ou é desconsiderada, pura e simplesmente. Aí vem a grande questão, né? E que não é uma questão que me compete, embora eu esteja aqui, como eu disse, para o debate, né? Que é o que fazer diante de tudo isso. Se isso for encarado efetivamente como um problema para os interlocutores. Na minha perspectiva, é o problema fundamental, né, da classe trabalhadora hoje, a questão da terceirização, seja no setor privado, seja no setor público. Mas aí o que fazer é algo um tanto complexo, né? Que diz respeito à ação política e às possibilidades dadas, ou seja, as avaliações das direções, dos movimentos, enfim, e eu posso dialogar, né, sobre isso, mas não tenho aqui nenhuma pretensão de dizer o que deve ser feito. Daí porque eu paro a minha fala aqui, estou submetido aí às possibilidades do eventual diálogo. Muito obrigado.
O Alexandre se inscreveu, goza e está com o microfone desligado. Estão inscritos o Alexandre, eu e o Demo inicialmente, o Volmer. Alexandre, com você. Bom, em primeiro, queria agradecer ao camarada, companheiro Jorge, por essa oportunidade de mais uma vez ouvi-lo em diversos debates, mas no que tange à terceirização, eu acho que é um debate absolutamente sempre exposto de forma atual. Vou colocar assim, nós estamos em vias de realizar um grande evento. Eu acho esse nosso evento, o Encontro dos Servidores Públicos, um dos grandes pontos, até mesmo, de lidar com essas questões atuais, porque eu falo que nós, servidores públicos, somos republicanamente aqueles que trazem no bojo do nosso trabalho a expectativa de trazer uma sociedade mais igualitária, mais digna à população, principalmente à população pobre, de modo geral. O nosso trabalho, sempre acho que é fruto destas conquistas, mas a terceirização vem exatamente no amparo do inverso, né? Eu sempre falo, eu sempre trago no meu dia a dia aquele velho verso, acho que é de Mayakovsky, sobre quando nós deixamos as pessoas entrarem nos nossos jardins e não falamos nada. A terceirização veio mais ou menos nesse sentido, pessoal. Quando começou a colocar-se nas nossas categorias dos nossos companheiros menos prontos para a resistência, a gente falava da terceirização como se não fosse conosco, nós não fazemos mais nada. Hoje o Estado está absolutamente aliado à terceirização. É um pouco disso que eu queria colocar, a importância do debate que nós vamos fazer no nosso encontro para tentar fazer essa inversão. E o Jorge é sempre uma grande voz para esse debate. Então, não tenho nenhuma questão, eu acho que eu coloco as palavras do Jorge como um grande aprendizado sempre. Ele vem com esse negócio de que ele está mais para aprender, não. Jorge realmente faz esse debate de uma forma bastante íntegra. Valeu, camaradas. Jorge, posso passar 3 pessoas para depois passar para você, é isso? Facilita? Tá. Então, agora a minha vez. Primeiro, eu também quero agradecer muito aí a sua presença e, assim como o nosso colega que acabou de falar, o Alexandre, acho esse assunto de uma importância extrema para os servidores públicos hoje. E realmente nós deixamos que a coisa fosse acontecendo e, como sempre, demoramos para nos levantar contra, né? Eu sou do judiciário, aposentado, mas sou do judiciário, vi vários momentos em que a terceirização não deu certo, no entanto, era mais fácil para a cúpula do judiciário continuar caminhando com a terceirização, até a terceirização de segurança, que passou a empresas de segurança que não pagavam os seus funcionários, que fizeram greve, que saíram, que não tinha mais segurança nos prédios do tribunal, mas o que eu sinto é que parece que, para os nossos dirigentes, sempre tem um fator de eu arrumo uma empresa para terceirização e ela me traz alguns favores. Pode ser favores no momento de voto político, pode ser favores também, independente de ser um momento político, né? Isso é muito grave. E uma das maiores gravidades que eu vejo também é que você acaba com a democracia. No momento em que você coloca a terceirização, você tira o direito democrático do cidadão brasileiro se preparar para prestar um concurso público e se efetivar como servidor público.
e ter uma responsabilidade na construção do Estado, que o terceirizado não tem. Nunca terá. Não é? Ele é um mero passageiro ganhando um salário menor, como você mesmo já colocou. Muito bem. Então, isso tem que entrar na nossa discussão do dia 23 e 24. Nós estamos vivendo um momento, aliás, que ainda nos parece especial democraticamente, um momento em que nós estamos formalizando mesas de negociação, a começar pelo federal, né? Tem aí o presidente Lula garantindo mesa de negociação com ministros, especialmente aos servidores públicos, mesa de negociação com a ministra da Gestão. Então, isso tem que ser trabalhado lá. Na primeira colocação que eu fiz, num encontro com as entidades e a ministra, um dos assuntos que eu coloquei foi esse: fim da terceirização. Servidor público tem que ser com concurso, prestado concurso efetivado. E essa efetivação é que dá garantia do trabalho dele no Estado. E garantia para o Estado. Efetivação não é garantia para o servidor, é garantia para o Estado. Então, nós temos que aproveitar esse momento e começar a colocar no federal, nas mesas de negociação, no estadual, pedir mesas de negociação, e nas assembleias, né? Câmara Federal, Senado, Assembleias dos Estados, tem que ser um ponto de discussão o fim da terceirização no serviço público. Por isso, a importância da sua palestra e a importância de discutirmos isso no nosso encontro dia 23 e 24. Muito obrigado, você é uma luz para a gente nesse novo caminho. Volmer? Bom dia, doutor Jorge. Eu que fiz a pergunta sobre o Souto Maior, professor de História na rede, 20 anos, trabalhei muito com os livros didáticos. Eu também quero agradecer a sua presença, muito elucidativa, maiormente quando, na sua análise, você levanta que o problema não é essa utilização de mão de obra, mas também de empresas para prestação de serviço. Por coincidência, professor Jorge, nós tivemos, no dia 10, uma reunião com a assessoria da Secretaria da Educação, onde fomos colocar nossos pontos de pauta para a gente poder manter uma conversa. O primeiro deles era exatamente sempre ter conversa. Vocês podem continuar errando, mas conosco vocês vão errar menos. A gente tem essa linha de ação. E o segundo ponto foi concurso público. E trocamos muito nesse aspecto, inclusive com dados da própria secretaria, mostrando que 145 mil vagas existem no estado de São Paulo hoje na área do magistério. Quer dizer, é um verdadeiro desmonte. E quando nós estávamos conversando, deu para perceber que demos, inclusive, os exemplos do que está acontecendo, por exemplo, em Mauá, 73 escolas não tem gente para limpar a escola. Como é que pode ter um desenvolvimento de trabalho se não tem o limpador, né? Se não tem a pessoa que cuida da limpeza? E aí vem aquela história de que a empresa faliu, de que a empresa deu golpe, de que a empresa não pagou, tem que fazer licitação. Então, qual foi a justificativa do pessoal? É um dado que eu estou tentando passar. É de que o problema não está na terceirização, está na maneira de como faz a terceirização. E, portanto, eles ainda continuam com essa meta, principalmente nas atividades meio. Mas nós provamos, por A mais B, que para se ter um servidor público para servir ao público, ele tem que ter compromisso. Para ter compromisso, ele tem que ser um concursado, devido todas as atribuições e competências que lhe são afetas. E uma outra coisa que eu queria lhe dar, professor Jorge, mais como informe, mas também de pensamento, é que o governo acabou de vetar a aposentadoria especial para os especialistas de educação, os gestores. No entanto, a gente está conseguindo, individualmente, as ações são todas favoráveis à aposentadoria especial. Porque já há um parecer do próprio Supremo, já há uma jurisprudência, se bem que ela é mal interpretada. Veja, em São Paulo, no município, existe aposentadoria especial. Agora o governador vetou. O governador está escrito vetou. E o pior, que você vai ler o veto, as justificativas do veto
são exatamente para ser aprovado, não para ser vetado. Então, é uma coisa realmente complexa, difícil de a gente trabalhar. Mas obrigado por me ouvir. Milito. Bom dia a todas e todos. Luiz Milito, do Judiciário. Obrigado, professor, desembargador, doutor Jorge Luiz Sotomayor. A minha questão é o seguinte, doutor. Se a terceirização parece que é uma política de Estado, né, assim, do ponto de vista do capital, também, junto com ela, nós temos a tecnologia sendo utilizada no sentido de modernização e diminuição de mão de obra e de gastos, né, com o serviço público. No Judiciário, nós temos quase 50% dos trabalhadores em home office, né? E é uma situação também complicada, porque aumenta, junto com a terceirização, aumenta a exploração, né, do trabalho no dia a dia, tanto no presencial como no home office, né, que eles chamam de teletrabalho. E isso também agrega, né, a essa política realmente nefasta, né, do grande capital, de fazer com que o serviço público seja precarizado e os trabalhadores perdendo direitos, né? Então, acho que cabe também, né, a gente fazer esse paralelo e juntar essas questões da terceirização com a utilização da tecnologia, né, em função da produção de serviço, né, o grande sonho do presidente do tribunal é substituir o trabalhador com um robô, né, mas isso não é muito possível, porque tem as funções de atendimento público, oficiais de justiça fazendo entrega de mandados, juízes tendo que fazer suas audiências. Muita resistência de ir para o presencial a gente está vendo, né, em todos os setores. Mas eu acho que tem que ter esse debate também, porque, junto com a terceirização, a superexploração do trabalhador do serviço público devido à implementação da tecnologia nas atividades. Então, acho que podia estar junto nesse debate, professor, o debate tanto da modernização e tecnologia com a terceirização. Acho que eles se casam dentro de uma política de Estado de gestão cada vez mais de Estado mínimo, né? Cada vez mais de precarização do serviço público. Obrigado, professor. Temos mais 3. Professor Jorge, quer responder primeiro, depois passo para os outros 3? Talvez eu pudesse falar já um pouquinho. Está com você, pode falar. Pode ser que as questões se repitam. Do ponto de vista econômico, acho que a gente tem que ter argumento importante, né, para rebater a ideia de que a terceirização seja mais barata para a administração pública, dentro da lógica de enxugar custos, né, do que a contratação de servidores públicos, estatutários, enfim, com direito à estabilidade e demais direitos. Porque, de fato, isso não é verdadeiro, né? Você tem, no plano da terceirização, a contratação que exige um processo de licitação, isso já é custoso. Essa licitação também, ela provoca, muitas vezes, a aprovação, o ganho, né, de empresas que não têm capital suficiente para o custo, né, daqueles serviços, e, invariavelmente, a terceirização no serviço público acaba com os trabalhadores não recebendo os seus direitos, né? Porque a gente está falando aqui de trabalhadores que recebem menos, né, do que os efetivos, os servidores. Na verdade, são trabalhadores que sequer recebem, né? Muitas vezes os seus salários, as suas horas trabalhadas e verbas rescisórias, enfim, é um trabalho quase prestado na perspectiva de um trabalho em condições análogas de escravo, né? Sem condições de fiscalização quanto à segurança, quanto à alimentação, ou seja,
são praticamente jogados ali, né, à margem, né, não só jurídica, mas da condição econômica propriamente dita. E depois isso vai se representar em demandas judiciais, né, e em condenações dos entes públicos para pagar aquilo que já pagou de novo, né? Ou seja, pagou para a empresa privada, que não pagou os seus trabalhadores, e depois o ente público é condenado a pagar judicialmente aqueles mesmos valores. Então, se somar essas questões todas do ponto de vista econômico, né, nem será lucrativo, será mais custoso. E os aspectos, digamos, imorais, né, que estão ligados à terceirização, que representam formas de corrupção, né? Nesses processos de licitação, enfim, são muitos problemas que se podem verificar aí. E mais ainda naquela terceirização que eu mencionei das organizações sociais, cuja contratação, naqueles setores todos, né, se dá sem licitação, né? Nos termos daquelas duas leis que eu mencionei, que foram declaradas constitucionais pelo Supremo, aquelas contratações se dão sem licitação. Então, vocês imaginam a relação de pessoalidade, de trocas, né, que se dá ali naquele ambiente de atividades que são fundamentais, atividade de saúde, né, por exemplo. E sem comparação com, ou seja, nós temos entidades de saúde que são geridas, né, por organizações sociais, né, e trabalhadores sem vínculos duradouros de emprego. Você imagina, né, no momento em que a gente aprendeu, né, muito dolorosamente a importância do serviço público de saúde, né, do SUS, o quanto esse jogo econômico, né, não tem menor sentido. E também, mas a questão não pode ser só econômica, né? Tem que ser também do ponto de vista humano, que ainda que seja mais caro, né? Porque há um sofrimento. A história da terceirização do serviço público, gente, é uma história de sofrimento. A gente tem que lembrar disso, de quantos servidores, tantas terceirizadas, trabalhadores e trabalhadoras sofreram, né? Eu fiz audiências durante mais de 20 anos, né? Sempre com audiências com terceirização, e os casos são terríveis, de sofrimento de pessoas que levam 5, 6 anos para receber as verbas de natureza alimentar, né? Um sofrimento medonho, perdem o emprego de um dia para o outro e passam a não ter o que comer, né? E aí a Universidade de São Paulo, inclusive, tem vários, o Sintusp tem várias lutas aí defendendo as terceirizadas e terceirizados da USP em situações extremamente terríveis do ponto de vista humano, né? Então, isso é ruim também do outro ponto de vista, né? Para todos nós, servidores e servidoras públicas, que convivemos com essa realidade, ou sofremos com ela, ou cometemos um erro ainda maior, que é o erro de não querermos ver isso, né? Ou seja, de não nos interessarmos com este problema, né? É algo também muito grave, né, do ponto de vista da constituição humana. No tribunal, cansei de ver terceirizadas, trabalhadoras terceirizadas, descansando na escada, no intervalo do seu almoço, porque não tinha um lugar para almoçar, né, na escada. Hoje isso não acontece mais, foi uma reivindicação lá, isso não pode acontecer, enfim, tá, mas vocês imaginam por aí afora. Então, temos que pensar muito nisso, né, do ponto de vista de como essas coisas todas nos jogam todos para baixo, né? Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista dos nossos valores, né? E a questão da informática, realmente, né, ela facilita formas de trabalho, outras formas de trabalho, mas em nenhum momento ela justifica a terceirização. Acho que as questões aí talvez não se confundam. Quero que falei demais, desculpe. Imagina, muito bom.
Laís, depois Alexandre, depois Guilherme. Bom dia, doutor Jorge. Obrigada por sua presença. Excelentes esclarecimentos. Mas eu quero tocar que o exemplo maior, doutor, de que o Estado ele deprecia o trabalho prestado pelo servidor público, esse exemplo está na apresentação da PEC 32, quando a imagem do servidor foi agredida, até fomos chamados de parasitas, encostados, e recebendo aí, mostrando à sociedade que somos trabalhadores, os concursados, com privilégios que em nenhum outro setor privado, trabalhador de setores privados possui, que nós somos realmente ganhamos esses privilégios, como a questão das licenças médicas, os afastamentos que são de direito, e por doenças, porque o maior número de servidores estão doentes pela própria pressão que a administração pública presta, pelo que ela aplica aos servidores. E também nós temos que esse modelo escravo que você observou, doutor Jorge, ele existe. Nós temos um exemplo dos servidores, dos trabalhadores nas escolas, que recentemente aí teve uma manifestação, esses trabalhadores que são os serviços gerais, os GOIs, as secretarias, né? E são trabalhadores, inclusive, que fazem parte do projeto pedagógico da escola. Então, esse é um modelo escravo, porque eles recebem abaixo do salário mínimo, né? E mesmo concursados desses setores nas escolas estão recebendo abaixo do salário mínimo. E que nós tivemos também um período para prejudicar nossos servidores, foi quando descentralizar as licenças, o atendimento às perícias para a licença médica. O servidor, para impedir essa busca, eles, servidores moradores da cidade de São Paulo, eles programavam a perícia médica para Bragança Paulista. Então, o sujeito doente, ele tinha que sair, houve um período que foi isso, para inibir que esses profissionais buscassem a licença médica de direito, pressões que a própria administração trouxe, né? Então, derrubando essas iniciativas. Recentemente, doutor, nós tivemos aí uma manifestação que esteve em jornal. Eu tive a oportunidade de assistir profissionais terceirizados das escolas, que não receberam o 13º salário, que não tiveram Natal. Isso foi um depoimento público desses profissionais que não tiveram Natal, não puderam comprar, não tiveram poder de compra, um mínimo para a festa, os festejos de Natal, e que eles iriam receber somente agora em fevereiro, em 9 de fevereiro, salários de janeiro, juntamente com o 13º salário. Então, e percebendo abaixo do salário mínimo. Então, o que eu quero dizer é que realmente é preciso que haja o concurso mesmo. Nós temos que lutar pelo concurso público, o máximo, temos que trabalhar, porque o servidor público ele tem condições até de se reunir e lutar contra o que está aí. O trabalhador terceirizado, essas empresas, ele vai dizer amém. Ele tem que manter o trabalho dele. E muitos trabalhadores terceirizados que, às vezes, estão tendo procedimentos aí até errados, até na saúde, em hospitais. Obrigada por sua presença, doutor. Alexandre? Aprendemos muito. Gozi, Tá bom? Ô, Gozi, a Desirê estava inscrita antes da Laís, eu não sei Mas se ela você está estava sem indo... imagem, eu estou indo pela imagem. Põe a tá imagem certo. que eu chamo. Tá Ai, certo. desculpa, eu nem vi, gente. Não...
Guilherme? Eu não estou Desculpe. conseguindo. Estamos no Alexandre. Viu, Góes? Eu não estou conseguindo botar a imagem. Vou te chamar em seguida. Já tinha colocado Alexandre e Guilherme, depois eu te chamo. Eu Alexandre. não vi, viu, Desirê? Sempre nós duas. Olá, bom dia. Me ouvem? Sim. Meu nome é Cláudio Honor Brandão, eu sou funcionário da USP, ex-funcionário, sou demitido político e também sou da diretoria do Sintusp. Eu vou colocar uma questão aqui que talvez seja polêmica, mas creio que é uma reflexão necessária de se fazer, né, a partir de posições que nós conseguimos avançar aqui em alguns anos de discussão no nosso sindicato, que é a questão de como resolver e como enfrentar o problema da terceirização. Nós aprovamos, já em congresso da nossa categoria, já há alguns anos atrás, né, a batalhar para unificar os trabalhadores efetivos e os terceirizados numa mesma luta pela incorporação de todos os trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas que atuam na universidade, sem a necessidade do concurso público, né, como forma de pôr fim à terceirização. E por que isso? Por duas razões. A primeira delas é que, se nós formos obrigar uma trabalhadora, entendeu, pobre, negra, nordestina, das áreas oprimidas, né? Desculpe aí. Raquel, corta o som, por favor, de todos. Já cortei. Alexandre. Prosseguindo. Então, se nós formos obrigar essas companheiras e esses companheiros a prestarem concurso, nós simplesmente vamos jogá-los no desemprego. Porque se eles tivessem condição de passar num concurso público, não estariam trabalhando na universidade, né, para ganhar um salário mínimo. Isso, na maioria das vezes, ter que esperar uma semana ou mais depois do vencimento da data do pagamento para receber os seus salários. Isso por um lado. Por outro lado, se a função do concurso público é colocar em prova a capacidade, né, do trabalhador ou trabalhadora para exercer determinada função, o fato de estar exercendo é prova mais que cabal dessa capacidade, né? Com relação à questão do compromisso, eu trabalho numa universidade onde toda a categoria de professores titulares são concursados, né? E, em relação ao compromisso desses senhores, esses senhores não esperaram o governador Tarcísio, né, ou a extrema-direita se tornar governo para avançar na terceirização, na precarização das relações do trabalho, na introdução das organizações sociais, no desmonte da universidade, no sucateamento dos hospitais, né, o que comprova que só tem interesse com seus próprios negócios. Vou encerrar dando um exemplo, tá certo, da prova dos reais interesses desses senhores concursados aqui na USP, que controlam a universidade, que mandam na universidade. Em 2014, levantaram o espantalho da crise financeira das universidades para justificar uma política de desvincular os hospitais universitários. Tomaram aí 118 dias de greve na cabeça, não conseguiram, portanto, desvincular o hospital universitário, mas conseguiram desvincular o hospital de reabilitações das anomalias crâniofaciais lá de Bauru, o HRAC. 7 anos depois, finalmente, o governo, que não queria aceitar assumir o hospital, decidiu assumir esse hospital, né? Fez um chamamento para uma OS, para ver quais seriam as OS que iriam assumir a gestão do hospital, e adivinha qual foi a OS que assumiu, né, que ganhou o chamamento? A FAEPA, a Fundação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a qual o reitor que propôs a desvinculação e o reitor que encaminhou a entrega para a OS, para a secretaria, né, foi quem ganhou esse chamamento. Então, o reitor Zago, o reitor Carlotti, né, que desvincularam o hospital, alegando que não podiam gerir esse hospital pela universidade, agora assumem a gestão do hospital através da sua fundação. Ao custo de quanto? 100 milhões de reais na assinatura do contrato,
né, mais 180 milhões a cada ano num contrato de 5 anos, um total de R$ 1 bilhão. Eis, né, o compromisso e o interesse, né, desses senhores dos altos cargos concursados aqui na universidade com a universidade. Esse é o seu real interesse, qual é? E esse processo que eu narrei aqui na saúde está se dando em todos os ramos de estudo e pesquisa na universidade. Todas as unidades têm essa inserção, né, do capital privado. O problema é que o capital privado aqui são os professores mesmo. Né? São os professores que estão se transmutando de uma burocracia acadêmica, né, numa burocracia universitária empresarial, praticando aqui dentro o capitalismo sem risco. É isso. Então, nós temos que rever essa lógica do concurso como critério para o ingresso no serviço público, como se não houvesse os cargos de comissionados, né, que tem milhares de pessoas que entram por aí sem concurso, como se não houvesse as pessoas que são contratadas pelas fundações, pelas OEP, sem concurso para trabalhar na universidade. Então, isso hoje só está servindo para manter alguns milhares de terceirizados, né, na condição de semi-escravos. Então, é uma reflexão que a gente precisa avançar e, para isso, romper com o conservadorismo, como se as instituições que promovem e organizam os concursos públicos fossem, de fato, dignas de confiança. O Guilherme, que seria o terceiro, caiu, está sem som e sem imagem. Então, vou passar a terceira para a Desirê. Bom dia a todos e todas. Goze, você está me ouvindo? Porque eu estou sem imagem. Estamos te ouvindo. Então, tá. Eu agradeço, então, também, como vocês o fizeram, o Dr. Souto-Maior, e eu tenho duas colocações para fazer para o Dr. Souto. Eu gostaria de conhecer a opinião dele sobre esses dois temas. O primeiro deles, Dr. Souto, é o seguinte: a nossa Constituição Federal, ela fez uma previsão daquelas carreiras que seriam carreiras ditas de Estado. E a lei complementar que deixou de ser editada em face da não votação da PEC 32, ela viria definindo quais seriam essas carreiras de Estado. Mas, a priori, essas carreiras de Estado compreendem a magistratura, os procuradores de Estado, os defensores, os membros do Ministério Público e os auditores fiscais, e também policiais, delegados, e quero crer que outras categorias ligadas à polícia também. Por outro lado, nós temos milhares de servidores públicos que prestaram concurso. Eu, por exemplo, sou da Assembleia Legislativa, sou analista, tenho companheiros meus aqui que participam da reunião, em outras entidades, mas que estão presentes. Nós fizemos concurso, estamos ligados ao processo legislativo, mas a figura central seria o concurso público. Eu faço essa colocação porque as carreiras ditas de Estado, elas têm uma estabilidade, inclusive quanto ao processo remuneratório, o que nós outros todos não temos. A gente fica, muitas vezes, à mercê de uma política distorcida de aplicação de recursos públicos, e o servidor fica como prioridade última do governo de plantão para fazer o reajuste de salário. Eu acho que a boa maioria dos que estão aqui sofrem com esse problema. Então, eu queria saber a sua opinião sobre essa questão salarial vinculada àquelas carreiras que o Estado prioriza e valoriza em detrimento de um conjunto de servidores que não recebem essa classificação ou não estão sendo tratados como carreiras típicas e que, portanto, sofrem e estão sendo gradativamente colocados numa vala comum, porque é isso que está se passando. E uma segunda pergunta, eu gostaria também de conhecer a sua opinião, se o senhor avalia que seria procedente que as questões ligadas a servidores públicos passassem a ser apreciadas pela Justiça do Trabalho, ou se continuaria na Fazenda. Eu queria conhecer, então, o seu ponto de vista sobre esses dois aspectos. Obrigada, Goze, obrigada a todos, bom dia. Doutor Jorge, com você, depois ainda tem a Val, o Bruno. O Guilherme, a Val e o Bruno. Mas antes de você
responder, eu queria pedir a Marie Claire que daqui para frente me ajudasse na continuidade, porque eu tenho que fazer radioterapia agora e tenho que sair nesse momento. Então, fica Sim, com a Marie senhor, Claire meu a presidente, tá continuidade bom. e Dr. Jorge com a palavra. Me bem, passou obrigado. aí como co-host, não? Não precisa? Tá bom. Então, Guilherme. Não, é o Dr. Jorge primeiro. Tá bem, José, muito obrigado, viu, pela recepção. Bom, vou falar rapidinho, né? Estou querendo ouvir as outras 3 pessoas também, e daqui a pouco eu tenho que sair também. Sobretudo sobre essas questões que foram levantadas pela Desirê, não é isso? Foi isso? Desirê. Que é dessa divisão, né, que existe de serviço, vamos dizer assim, tipo de Estado e os outros em segundo plano, né? É uma deliberação política, né? Ou seja, é preciso em que medida as forças estão dadas aí para que isso não se consagre desse modo, né? Eu tenho opinião contrária, né? Acho que todos não deveria haver essa separação, né? Mas bem se sabe, né, que quando as coisas vão ser votadas no Congresso Nacional, quando vão ser definidas as prioridades, né, quem tem mais força política lá é que vai, quem conseguir, né, maior convencimento é que vai prevalecer, né? E, enfim, e magistrados, procuradores, enfim, essas pessoas que já têm uma ligação mais direta, né, com o poder, com os governantes e com o parlamento, né, vão conseguir defender melhor os seus interesses, né? Então, servidores teriam maiores dificuldades, mas, por outro lado, também tem outros mecanismos, né? Sobretudo greve, enfim, que a gente sabe, no entanto, que tem sido muito mal vista, né? Sobretudo quando julgada pela justiça comum, né? Daí porque, respondendo a sua segunda pergunta, né? O quanto seria útil e importante para os servidores e servidoras que seus conflitos fossem julgados na Justiça do Trabalho, né? Pelo menos o direito de greve não seria tão diminuído quanto tem sido, embora, ressalva seja feita, né? Muitas decisões da Justiça do Trabalho também não reconhecem devidamente o direito de greve, que é o principal direito de luta, né, da classe trabalhadora. Enfim, acho que esse é o ponto crucial, né, de uma mudança que talvez seja relevante, né, de ampliação efetiva do direito de greve, revogação da lei desse ambiente que se disse aí, né, de democrático e de reformulações. A pauta contra a terceirização é importante, mas a pauta pelo efetivo direito de greve, revogação da Lei 7.783 de 89, que é uma lei anti-greve, né, talvez fosse a pauta fundamental da classe trabalhadora. Ou seja, poder exercer o direito de greve ou a greve sem as repressões estatais já seria, né, uma, uma possibilidade dada de muitas mudanças, né, em benefício da própria classe trabalhadora por meio da sua própria luta, né? Talvez essa seja a mudança mais fundamental de todas, né? Enfim, é isso. Guilherme. Oi. Oi. Bom dia, bom dia.
Primeiro, assim, eu tenho que concordar com o Jorge, logo no início, quando ele fala que ele não tinha uma fórmula de resolver os problemas, mas que a gente tinha que discutir o problema. Eu acho que esse é o ponto mais difícil, né? Porque, assim, a terceirização é um grande problema no serviço público. E a gente tem que... no meu modo de entender, é o resultado de uma luta ideológica, né? A terceirização e os servidores públicos temporários é evidentemente uma briga ideológica para desmonte do Estado, né? A terceirização traz exemplos de tragédias de terceirizações no serviço público, são várias. Aqui em São Paulo, a gente tem uma evidente, a qual eu faço militância, né? Esqueci de falar, Jorge, meu nome é Guilherme, eu sou aqui de São Paulo, atuo no CAPESP, na Federação e na Pública, e na CCM-ANSP. E eu queria citar as terceirizações dentro do Hospital do Servidor Público aqui em São Paulo, né? Que foram uma verdadeira tragédia no atendimento ao usuário, né? A gente tem aí diversos setores do hospital onde o funcionário público concursado foi colocado de lado e foram contratadas empresas para fornecer esse serviço. O serviço é mal e porcamente executado, o usuário fica na fila, não é atendido de uma maneira digna, e acho que é um dos maiores exemplos da falência da terceirização aqui em São Paulo. As escolas em São Paulo, não só na limpeza, na merenda, são terceirizadas, mas as aulas começaram a ser terceirizadas, né? Com o novo ensino médio, né? Você passa a ter empresa querendo contratar professores, como a gente já tem isso em Goiás, como a gente já tem isso em outros estados, né? Então, a gente começa a ver e junta com isso os malfadados concursos temporários por 2 anos. Então, é um desmonte. Quando a gente fala assim, precisa ter concurso público, precisa ter concurso público para cargo público, porque o que a gente tem, por exemplo, pelas prefeituras, várias vezes, são concursos temporários, onde você vai continuar, essa pessoa que entra, às vezes entra até com salário razoável, né, mas ele não tem evolução funcional. Ele vai ficar... Então, o Estado vai manter, a prefeitura vai ficar mantendo esse salário indefinidamente, né? E não tem evolução, não tem perspectiva de carreira, não tem aposentadoria. Então, é um desmonte do serviço público, né? E, assim, eu acho que a gente tem que tentar... Uma coisa que o Jorge colocou, que eu acho importante para a gente colocar nesse debate, é que eles colocam, né, a terceirização como assim, olha, é mais econômico. O Jorge deixou muito claro, não é mais econômico, é antieconômico. O Estado gasta mais, né? O Estado gasta mais. Você fala assim, o Estado está gastando menos, a lógica é essa, né? O Estado paga menos. E se o trabalhador pagar menos, é problema dele, mas o Estado está gastando menos para poder investir em educação, em saúde, as conversas que eles falam. Mas, na realidade, o serviço sai caro. Então, o Estado gasta mais do que contratar efetivamente o servidor público. Não aquele de 2 anos, aquele que vai ter carreira, né? Porque é esse que tem carreira que vai garantir os direitos da população. É esse que vai dar o direito da população. Então, eu vejo, né, como uma necessidade, para encerrando aqui a minha participação, minha fala aqui, minha intervenção, é assim, deixar, eu acho que tem como tarefa deixar claro que as terceirizações provocam a queda da qualidade no serviço público, provocam, evidentemente, como o Jorge já colocou, a precarização do trabalhador, porque ele fica N casos de trabalhadores que não recebem, né, pelo seu trabalho, pelo que ele fez. É antieconômico, então, do ponto de vista do capitalismo, né, da mais-valia, não resolve o problema porque você gasta mais. Então, tem que deixar isso claro. Mas quando a prefeitura, o Estado, a federação, principalmente Estado e município, quando eles terceirizam, quem ganha? Alguém vai ganhar nessa história. Quem ganha, no meu modo de entender, é uma pequena parcela, são as empresas e as OSs dentro do sistema de saúde, né? Ganham e ganham bastante, né? E as OSs ganham o sistema de saúde às custas da dor, do sofrimento, da falta de saúde do usuário, que é muito mais trágico, né?
E ganha politicamente, né? Quem fez o contrato, porque é uma mão de duas vias, né? Muitas vezes essas terceirizações, né? Você terceiriza, isso é muito nítido aqui em São Paulo, no Hospital Servidor Público. Terminando, mas 30 segundos eu fecho. Peço desculpas. Onde a empresa é terceirizada faltando 1 ano, 2 anos de eleição, e depois aparece o nome da empresa nos doadores de eleição. E, por fim, eu acho que a tentativa de tentar abraçar os terceirizados no sentido de ajudá-los ou incorporá-los na organização dos servidores públicos, dos trabalhadores públicos. Então, é isso. Desculpe se me alonguei, tá? Mas, Jorge, eu acho que é extremamente importante a reflexão para a gente tentar buscar alguma solução do que ter uma solução pronta já pré-determinada. É isso, obrigado, desculpe pelo Obrigada, imagine. Antes de passar para a Val, eu vou fazer uma observação, viu, Excelência? É o seguinte, lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, eu sou assistente social do Tribunal de Justiça, nós tínhamos motorista, depois os motoristas foram terceirizados, e agora o Tribunal de Justiça usa um aplicativo, Chame Táxi, para fazer visita. Então, não tem mais nem o terceirizado motorista no Tribunal de Justiça. É um usitáxi mesmo. Val, com você, bem. Bom dia, pessoal. Eu acho que eu venho meio que de encontro ao que você acabou de falar, Marika, e eu não sei se está de acordo a minha colocação. Nós estamos tentando unir o funcionalismo num movimento. Daí nós temos o problema da privatização do serviço público, que bate de encontro com o funcionário público, porque são 2 regimes diferentes e os funcionários públicos, são considerados os privilegiados. Aí vem a questão do teletrabalho em alguns órgãos, como no TJ, que também é algo assim que não dá para entender, porque não tem como você manter isso. Aí nós não temos a questão da privatização. O que o tribunal, por exemplo, está fazendo? Chama estagiário para fazer o serviço de um escrevente. Nós começamos, salvo engano, com a privatização na área dos serviços gerais e segurança, que eram os serviços gerais de segurança, passaram a ser auxiliares de cartório e assim por diante. Aí você começa a ver a diferença. Viu, mas por que o que antes fazia o meu serviço, hoje ganha muito mais do que eu? Essa pessoa é desmotivada a trabalhar. Aí vem o que o Guilherme falou com relação ao IANSP. A gente paga IANSP para quê? Para não ter serviço, porque nós aqui no interior, aqui nós não temos um local conveniado. Não, para não dizer que não tem uma oftalmologista. É a única coisa que nós temos aqui e pagamos o que pagamos todo mês de contribuição. Então, esse conjunto de problemas que nós estamos tendo, a privatização, a diferença do funcionário, do servidor público, a questão do teletrabalho, a questão da falta de prestação de serviço por essas organizações que ganham rios de dinheiro do Estado e não prestam serviço, como no caso do IANSP, isso não desmotiva o funcionário a se unir, e agora que é essa campanha que a gente está tentando fazer para a União em prol dos nossos direitos, isso tudo aí não é um balaio de gato ou uma torre de Babel, que cada um fala uma língua, cada um tem um direito diferente, e às vezes esse direito, na realidade, a gente deixa de ter, porque chamar táxi para assistente social atender é ridículo, né? É uma coisa assim absurda. Você chamar uma professora que não tem vínculo nenhuma de Estado para educar seu filho, que vínculo que ela tem? Que compromisso ela tem? Esse médico que está lá no Hospital do Servidor, contratado e que deve receber
menos até do que os profissionais do SUS que são concursados? Será que eles vão te atender adequadamente? Então, será que todo esse balaio não é o que está provocando a desmobilização do funcionário e o desmonte geral do Estado? São as minhas dúvidas. Obrigada. Obrigada a você, Val. Bruno é o último, depois já passamos para o senhor encerrar, Excelência. Bruno, você. Bom dia a todas e todos. Eu agradeço aqui a oportunidade de falar, agradeço o debate, também saúdo o professor Jorge. Eu sou trabalhador aqui da Universidade de São Paulo, e, bom, os companheiros do Sintusp já mencionaram, o próprio professor Jorge mencionou também, o histórico de lutas que nós temos aqui na universidade, a partir do Sintusp, junto aos trabalhadores terceirizados na universidade. As universidades, a USP entre elas, mas as universidades mais em geral, têm isso como uma marca, né? São instituições que transmitem uma imagem de universidades de excelência e de respeito aos direitos, etc., mas que tem, através da terceirização, um dispositivo que é de violação brutal e sistemática dos direitos de milhares e milhares de trabalhadores, porque é uma proporção que em todas as universidades, como nos serviços públicos em geral, como disse o professor Jorge, se aproxima de metade dos trabalhadores, né? Na verdade, são terceirizados. E essas experiências de apoio às lutas dos trabalhadores terceirizados, acho que são parte muito importante de como enfrentar a terceirização, ou seja, estar juntos, apoiando, inclusive impulsionando a organização dessas lutas por demandas imediatas, frequentemente, como disse o professor Jorge, para impor o pagamento dos salários, que é o mais mínimo e frequentemente violado, né, direito, ou para manter o emprego, quando tem a troca do contrato entre as empresas e coisas assim. E essas intervenções já acarretaram, inclusive, multas por parte da própria Justiça do Trabalho contra o Sindicato dos Trabalhadores da USP, dizendo que o Sindicato dos Trabalhadores da USP não pode atuar em defesa dos trabalhadores terceirizados porque são base de outros sindicatos, né? Então, esses mesmos sindicatos que formalmente representam os trabalhadores terceirizados, muitas vezes atuam no sentido dessa divisão, a Justiça do Trabalho muitas vezes também, as empresas, né? E essa divisão, ela é um dos objetivos fundamentais da terceirização. Um dos aspectos centrais é justamente esse: dividir os trabalhadores entre trabalhadores supostamente de primeira e segunda categoria, construir a visão de que existe uma diferença, quando, na verdade, são todos trabalhadores do mesmo serviço, fundamentais para o funcionamento daquele serviço. Então, em função disso, mesmo assim, o Sintusp já há muitos anos colocou no seu estatuto, que representa também os trabalhadores terceirizados da universidade, representa todos os que trabalham na universidade, para buscar oferecer o sindicato como um ponto de apoio para a organização desses trabalhadores e contra essa divisão, para organizar a luta tanto por essas demandas imediatas, quanto por outras superiores, como a igualdade de direitos e salários, que os trabalhadores terceirizados tenham acesso a tudo, todos os direitos, os benefícios, as condições de trabalho e aos mesmos salários que os trabalhadores efetivos. E isso é parte fundamental de combater a terceirização, porque é parte de impedir que a terceirização continue sendo um bom negócio para esses empresários, né? Mas também pelo fim da terceirização, como vários já disseram, tem que ser um objetivo acabar com a terceirização. E aí eu me somo mais brevemente, já que o companheiro Brandão aqui do Sintusp também já interviu sobre isso, a essa colocação, que é que é preciso acabar com a terceirização, mas não pode ser, não é possível lutar para acabar com a terceirização através de uma medida que implique em um ataque enorme, como seria a demissão em massa de milhões de trabalhadores terceirizados que hoje estão trabalhando já, né? Então, a luta ela precisa ser em conjunto com os próprios trabalhadores terceirizados e nunca em contraposição ao seu emprego, às suas condições de vida, aos seus direitos. E isso só é possível lutando pela efetivação desses trabalhadores. E não pode ser primeiro demitindo, né, esses milhões de trabalhadores, seria um ataque enorme, uma demissão de milhões, para
que depois participem junto com todas as outras pessoas de concursos públicos que são feitos e desenhados de uma forma que esses mesmos trabalhadores que estão trabalhando há tantos anos, na sua maioria, não vão passar. Ou seja, se o Estado violou a obrigação do concurso público durante décadas para impor a precarização do trabalho, não pode ser que depois disso a solução desse problema seja em prejuízo de quem mais sofreu por décadas com essa violação, que foram os próprios trabalhadores terceirizados. Isso não significa de forma nenhuma se colocar contra o concurso público, contra o instituto do concurso público, mas sim lutar para acabar com a terceirização de uma forma que isso não implique para quem mais sofreu com ela até agora um novo e mais duro ataque ou a defesa de uma posição que, na verdade, iria colocar em choque, em contraposição, a própria luta contra a terceirização e os trabalhadores efetivos contra os trabalhadores terceirizados que, se essa demanda for significar sua demissão, obviamente não vão ter nela uma resposta para lutar contra a precarização do seu próprio trabalho, né? Era essa a colocação que eu queria fazer. Já peço desculpas que talvez eu não possa ficar até o final, mas agradeço a oportunidade. Obrigada, Bruno. Professor, é com você. Muito e aí bem. A gente já encerra. Então, já renovando aqui meus agradecimentos, gente, por essa manhã tão rica e tão importante para mim, agradecendo o convite. Falo rapidamente, né? Para Val, primeiro, que de fato é o balaio todo que não pode nem ter dúvida, né? Esse balaio todo aí que está empurrando todo mundo para baixo. Servidores e servidoras, em termos de seus direitos de organização, enfim, está tudo engendrado, né? De certo modo, para a produção desse efeito. Com relação ao Guilherme, dizer que realmente já pensar o problema, a solução, na verdade, pensar o problema e pensar nas soluções é um grande passo, né? Embora as soluções não sejam simples e não serão fáceis, né? Certamente não há para um problema tão complexo que se arrasta há tantos anos, né? Imaginar que se tem uma fórmula mágica para resolver é muita ilusão. E, sobretudo, uma fórmula mágica mal pensada pode gerar ainda mais problemas, né? Agora, o Bruno e tanto o Brandão trouxeram uma proposta que é interessante de ser discutida, bastante relevante. O Bruno até citou aí no finalzinho da sua fala, um trecho de um artigo meu, sem citar, né? Sem citar a fonte, né? Um pequeno plágiozinho, né? Estou brincando, viu? Admito, confesso. Que é exatamente o fato de que a defesa do concurso público, como neste momento de correção digamos, de injustiças históricas, né? Ela tem que ser pensada na emergência do momento, de fato, a não provocar uma nova injustiça histórica, ou seja, colocar milhões de pessoas de um dia para o outro na rua, né? E realizando um concurso público no qual essas mesmas pessoas teriam muita dificuldade de serem aprovadas, né? Já que ficaram aí anos e anos trabalhando horas e horas, né? E vão concorrer com outras que estão só estudando nos últimos anos, ou seja, pessoas que dedicaram a vida. Muitas delas, gente, nós temos uma pesquisa que nós fizemos um grupo lá, um grupo de pesquisa da faculdade. Muitos desses terceirizados que atuam no serviço público tem uns que trabalham há 20 anos e muitas sem tirar férias, né? Porque é uma sucessão de empresas de prestação de serviços, e o direito de férias só se concede depois de um ano de trabalho, né, com cada empregador, e no próximo ano. Então, você tem que trabalhar praticamente quase que 2 anos para tirar um mês de férias, né, dentro desses 2 anos. Na verdade, dentro do segundo ano.
Só que muitas dessas empresas, o contrato não dura tanto assim, ou se dura, elas não concedem as férias, e esses trabalhadores são readmitidos por uma outra empresa e a contagem desse novo tempo de férias recomeça, né? Um novo emprego. Então, são várias pessoas que estão lá 10 anos, né, ou mais, sem tirar um mês de férias, trabalhando 8, 9, 10 horas por dia, sem receber as horas extras. É um escândalo, né? E aí você diz para ela, agora nós vamos moralizar o serviço público e você vai ser dispensado, né? E vai ter que fazer um concurso público. Puxa, é um caso a pensar, né? De como resolver o problema que não seja por meio dessa nova violência. Enfim, eu sou bem a favor dessa ideia, né? De incorporação como forma de correção de um problema histórico, né? E o problema da moralização, gente, existe, sobretudo, da imoralidade, melhor dizendo, né? Nos cargos de confiança, né? Nos cargos em que você promove ali parentes, um contrato parente do outro, né? Esse nepotismo cruzado, essa coisa toda, onde não há, entre aspas, legalmente, né, a exigência do concurso público, é onde as coisas acontecem de forma mais grave do ponto de vista da imoralidade. Agora, uma pessoa que está lá fazendo serviço de limpeza há 20 anos, né, falar que é moralidade do serviço público, mandá-la embora de uma hora para outra porque ela não é concursada, já que agora nós vamos exigir o concurso público, né? Enfim, é um caso interessante, né, de ser discutido. Mas, como eu disse, né, temos que, inclusive porque a gente atrai para essa luta esses milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Posso fazer uma observação, professor? Pois não? Em 80 e pouco, o judiciário absorveu os cartórios extrajudiciais para judiciais. Eles não fizeram o concurso público, mas passaram a ser servidores públicos. Não seria uma forma de fazer com justiça com esse pessoal que está privatizado há tanto tempo, eles passarem do CLTismo para o estatutário, já que eles têm tanto tempo assim, eles já teriam uma certa, vamos dizer, estabilidade no serviço, que é o que ocorreu no judiciário, que os funcionários dos cartórios extrajudiciais passaram a ser funcionários dos cartórios judiciais? Então, seria um precedente, né? Um precedente aí a ser invocado. Mas também se poderia pensar, nem estou sugerindo isso, porque é só para dizer que as coisas são de um concurso público em que essas pessoas já entrassem ali com, digamos, com uma pontuação decorrente do serviço já prestado, que elas só poderiam ser excluídas caso não conseguissem no concurso escrever o próprio nome, né? Quase isso. Enfim, porque esses anos de serviços prestados têm que ter algum peso, né? Afinal de contas, elas já foram experimentadas, né, no próprio serviço público, né? Não tem nada mais eficiente de que medir a capacidade da pessoa para o trabalho do que o próprio trabalho, né? Não vai ser uma prova de português que vai conseguir, né, superar essa experiência que elas já demonstraram ter. Então, até do ponto de vista da avaliação meritória mesmo, né, o concurso público, em que isso seja avaliado, né, com essa perspectiva. Então, é isso, né? Nossa, muito, muito obrigada, viu, professor? Eu quero agradecer em nome de todas as entidades que compõem a Frente Paulista em defesa do serviço público. Essa questão desses que estão há tantos anos trabalhando e que teriam que ficar de fora se a gente resolvesse realmente
conseguir moralizar o serviço público é uma questão a ser aprofundada mesmo. E acho que o senhor trouxe bem. Não adianta você querer colocar um trabalhador e deixar o outro que já está quase se aposentando à mercê desses governadores que nós temos, né? Então, muito obrigada. Nós sabemos como a sua agenda é difícil. Muito obrigada por ter arrumado esse tempo. E pode ter certeza que nós vamos chamá-lo mais vezes, viu? Mariclério. Porque o debate aqui foi muito, muito importante. Fala, Alexandre. Não, foi muito bom. Eu vou falar uma coisa para você, Mariclério. O nosso sindicato, depois que foi aprovado isso no nosso congresso e faz parte da nossa vida, já ouvimos tanta crítica quanto a isso, e é tão bom ouvir de você e do Jorge que a nossa luta já há mais de 10 anos pela efetivação dos terceirizados sem concurso público é um passo importante. Parabéns e muito obrigado, Jorge. O porta-voz, o Brandão também está te mandando um abraço, Jorge. Um beijo para você, camarada. Igualmente, gente. E olha, eu não arranjei tempo, não, sabe? Esse diz respeito às minhas preocupações fundamentais, né? Então, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada.